alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Josafá era um rei bom, irmão. Um rei que buscou a Deus. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, cujas terras não permitistes Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Me dá a sua atenção agora. Eu gosto dessa palavra, irmão. Quem mais gosta? Você, Alisson. Eu recebo para mim e para você, tá? Eu quero ler o verso 12 mais uma vez. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? A propósito, o nome Josafá significa Javé julga. Jeová julga. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Essa é uma boa palavra, irmão. Porque ela reflete muito bem a nossa vida e a nossa necessidade. O momento que Josafá estava enfrentando é um momento que todos nós também enfrentamos. Por isso eu disse que isso reflete muito bem a nossa vida e também a nossa necessidade. Josafá estava premido, com medo, atemorizado, porque uma nação ou nações maiores e mais fortes do que eles estavam vindo para expulsá-los de sua terra. Então ele tem medo, ele se dirige ao Senhor, ele convoca um povo também vem, se dirige ao Senhor, buscam ao Senhor, porque eles mesmos não tinham a resposta em si, mas confiavam em alguém que os podia livrar. Por isso, a história de Josafá reflete muito bem a nossa história, porque em muitos momentos nós não temos a resposta para aquilo que estamos enfrentando. Mas você não precisa ter resposta para aquilo que você está enfrentando. Você só precisa ter os seus olhos voltados para Ele. Essa é a nossa necessidade. E querido, nessa noite eu quero encorajar você a continuar confiando em alguém superior. Porque com Ele está o seu galardão.
A palavra vai dizer para mim e para você em Hebreus 10, 35 isso aqui. Portanto, não percam a confiança de vocês. Por quê? Porque ela tem grande recompensa. Josafá foi recompensado por sua confiança, irmão. Josafá alcançou aquilo que ele buscou. Se ele tivesse tentado enfrentar os seus inimigos, confiando em si mesmo, certamente ele cairia. Porque quem vinha contra ele era mais numeroso, era mais poderoso. Mas quando ele se volta para o Senhor, maior é o que batalhava em prol deles. Então ele se volta, ele recorre ao Senhor, e o Senhor atende a confiança que Josafá havia colocado nele. A promessa, amado, de recompensa para nós, não é para os que foram fortes em si mesmo e confiaram em suas próprias forças. É para os que não perderam a confiança no soberano. Tem uma promessa para você se você não perder sua confiança. Amém. Todas as vezes que você confia em outra coisa, você se frustra. Você se decepciona. Você fraqueja. Você esmorece. Você desanima. Tem alguém entendendo aqui nessa noite, né? Por isso, querido, eu começo te dizendo algo baseado nesse texto que lemos. Ter a resposta para tudo não é a resposta, mas ter os olhos voltados para Ele resolve tudo. Amém. Eu não me preocupo em saber responder tudo que você quer ouvir, porque eu não tenho a resposta para tudo. Mas se eu souber para onde eu posso voltar os meus olhos, isso vai resolver as minhas questões. Então eu quero te dar uma palavra, irmão. Não se sinta envergonhado por se sentir incapaz. Vou dizer de novo. Não se sinta envergonhado porque você não tem a resposta que você precisa. Tem gente que se sente pressionado, eu preciso saber, eu tenho que saber como responder, eu tenho que saber como resolver. Às vezes você não vai saber propositalmente, porque Deus quer que você confie mais nele do que em si mesmo. Então não se sinta vergonha por se sentir incapaz, porque muito do que nós enfrentaremos é maior do que nós mesmos. Aqui, o que Josafá estava enfrentando era maior do que ele. Mas não é maior do que aquele que veio habitar em nós. Maior é o que está em você. Eu estou achando que esse que está em você é pequenininho. Eu vou te dar mais uma chance maior que está em você. Amém. A Bíblia, querido, vai contar a história de dois tipos de pessoas. Quantas? Quem são essas pessoas que a Bíblia vai contar história para nós? A Bíblia vai contar a história daqueles que dependeram e confiaram em suas próprias forças, e aqueles que foram além delas e confiaram em Deus para o seu socorro e subsistência. Na Bíblia você vai encontrar somente a história desses dois tipos de pessoas. Aqueles que confiaram em carros e cavalos, mas aqueles que fizeram menção do nome do Senhor. Não tem outro tipo de pessoa na Bíblia, irmão. A Bíblia é a história de quem está se bastando, e a Bíblia é a história de quem está confiando nele até o fim. Está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, capítulo 4, verso 19, isso aqui. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar. Algumas versões diz, encomendar a sua alma, a sua vida ao seu fiel Criador. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Muitos sofrimentos que você passa, querido, é por situações que são maiores do que você, sim ou não? Sim. Tem situações que você não consegue vencer, tem inimigos que você se sente impotente. A propósito, você é impotente diante dos menores dos seus inimigos se o Senhor não estiver ao seu lado. Mas em muitas situações você está enfrentando inimigos
que são aparentemente mais poderosos e mais numerosos e que vêm contra você. Isso é um fato. E Pedro diz para nós que nós temos que encomendar a nossa vida ao Senhor, porque o Senhor tem poder para sustentá-la. Ele disse assim, ó, as ovelhas que o meu pai me dá, eu sou poderoso para sustentá-la todas em minhas mãos. Então eu quero te perguntar, querido, a quem nós estamos encomendando, endereçando as nossas vidas? Endereçar a quem você está, direcionando a sua vida, em quem você está colocando a sua confiança. Onde, querido? Será que é em pessoas? Será que é em riquezas? Será que é na sua própria força? Onde você está colocando a sua confiança? Essas são perguntas que precisam ser feitas. Porque, querido, a recompensa não virá desses lugares. Recompensa não vem da sua habilidade, recompensa não vem da sua capacidade, não vem da sua inteligência, a recompensa não vem do seu dinheiro, a recompensa não vem do seu braço. Paulo, juntamente com aqueles irmãos que contribuíam com ele, que cooperavam com ele no Evangelho, passou por diversas situações que foram difíceis até mesmo para eles enfrentarem. Houve um momento na vida de Paulo em que ele se desesperou da própria vida. Houve momentos na vida de Paulo em que ele achou que era o fim para ele. E não foi só para Paulo, para aqueles irmãos que estavam juntamente com ele, eles olharam para aquelas tribulações que se levantaram e disseram, é o nosso fim. Isso é maior do que nós. Somos incapazes de vencer isso. E a sua incapacidade é um chamado para você confiar na capacidade de Deus. A sua incapacidade é um chamado para você depender dele cada vez mais. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 8 ao 10. Ele vai narrar essa história. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que o tipo de tribulação que nos sobreveio sobre a província da Ásia, foi algo acima das nossas forças. Algo acima das nossas forças. A ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Diante de Josafá, aquilo também era uma sentença de morte, irmão. Se Deus não tivesse intervido, não tivesse socorrido, era o fim de Josafá e do seu povo. Mas continua Paulo dizendo, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Então escute isso. Cada um de nós aqui tem um ponto humano onde nós quebramos, onde nós cedemos às pressões. Na carne você vai quebrar. Nas suas forças você vai ceder às pressões e às tribulações que vêm contra você. Você é feito de carne e osso. Você é espírito, alma e corpo. No espírito você, espero que esteja se parecendo com Deus. Mas na carne você fraqueja. E na carne nós temos um ponto onde nós cedemos. Na carne nós temos um ponto onde nós não conseguimos lidar com as tribulações. Mas nós que temos o Senhor, possuímos também um ponto inquebrável. Foi uma boa notícia, mas parece que foi má para você, né? Você tem um ponto onde você é inquebrável. Amém. Que é capaz de suportar qualquer adversidade, se confiarmos nele até o fim. Amém. É o que Paulo falou aqui. A situação que se levantou, a tribulação que veio sobre nós, aos nossos próprios olhos, era o fim. Mas eles não estavam confiando em si mesmos, confiando naquele que tinha poder para livrá-los da morte e continuar livrando-os até o fim. Manter, amado, a confiança é manter os olhos focados nele. E foi exatamente o que Josafá relatou em sua oração. Se você prestou atenção na oração que Josafá fez ao Senhor, nada mais foi do que redirecionar os seus olhos nele. Colocamos os nossos olhos em ti.
Talvez essa é a resposta que você está precisando. Colocar os seus olhos nele. Aos olhos naturais, a fraqueza de um rei soaria mal aos olhos do seu próprio povo. Se Josafá tivesse apenas se atentado para o exército que havia se levantado contra eles, e não tivesse recorrido ao Senhor, tanto ele quanto o seu povo iria esmorecer diante daquela situação. E aos olhos do seu próprio povo, um rei fraquejar não é algo bom não, irmão. Imagina eu aqui diante de você, você sai da sua casa, quarto domingo, você vem para cá, e eu começo a lamuriar para você e reclamar: ô irmão, como está difícil, eu acho que nós não vai vencer, a tribulação é maior do que nós. Você vai querer continuar nessa igreja? Não, nem eu ia querer continuar nessa igreja. Pensa, irmão, Josafá teve que se reanimar, teve que se levantar por dentro, para que o povo viesse com ele. Eu estou aqui para te dizer, eu vou me levantar. Quem vai se levantar também? Você acha que eu não sofro tribulação, irmão? Eu sofro. Tem hora que eu acho que nem eu vou aguentar. Mas aí eu faço o quê? Eu falo: Senhor, misericórdia. E tem hora que eu falo tanto misericórdia que nem é mais misericórdia, misericorda. Joga a corda porque eu estou indo para além. Tem mais alguém assim? Misericórdia, Senhor, me ajuda, porque senão vai eu e todo mundo para o poço. Mas eu tenho que voltar os meus olhos para Ele, se eu quiser que você também volte os seus. Eu estou vendo uma série, terminei de ver a primeira temporada dessa série, vou recomendá-la para você. Ao invés de você ficar vendo porcaria na internet, ao invés de você ficar vendo porcaria no Netflix, eu vou te recomendar o Netflix, para você ver algo que seja útil. Eu acabei de ver uma primeira temporada de uma série chamada Ascensão, Império Otomano. A Ascensão do Império Otomano. É uma série que na verdade é um documentário. Eu vou fazer um resumo bem legal para você ver. Tem tudo a ver com o que eu estou falando, tá? Estou citando isso aqui porque tem tudo a ver com o que eu estou falando. Preste atenção. Essa série, ela vai contar a história do Império Turco, de Maomé II. E Maomé II se levantou contra uma cidade daquela época chamada Constantinopla. Quem já ouviu falar dessa cidade? Já estudou alguma vez sobre isso? Constantinopla. Essa cidade havia sido construída muitos mil anos atrás e era uma cidade altamente fortificada por suas muralhas. Ela tinha 5 camadas de muros. Então ela se tornara quase que intransponível pelos seus inimigos. E por 1.700 anos, 23 exércitos tentaram adentrar aquela cidade e os 23 exércitos fracassaram. Só que um dia, Maomé II, ele acreditava que havia uma profecia a respeito dele, que ele ia conseguir conquistar Constantinopla. Então ele se levanta, convoca o seu exército, um exército bem numeroso, e vai contra a cidade de Constantinopla. E quando eles começam a batalha, eles encontram uma dificuldade enorme, irmão, porque não era fácil. E o interessante dessa série é que havia momentos em que parecia que o exército de Maomé ia triunfar, só que havia momentos que parecia que eles não iam triunfar. Havia momentos que parecia que o exército de Constantinopla, de Constantino, ia vencer. E veja, olha isso aqui. O exército de Maomé era extremamente numeroso, 10 vezes maior do que o exército de Constantino. Só que Constantino tinha algo a seu favor, as muralhas. E ele confiava nas suas defesas, mesmo tendo um exército muito menor. E por 2 meses, Maomé investindo contra as muralhas, a fim de abrir brecha nas muralhas, para conseguir tomar a cidade. E ora parecia que algo estava favorável para Maomé, e ora parecia que ficava contrário para ele, mas ele não desistiu. Ele fez o quê? Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Os otomanos, os turcos, que eram do exército de Maomé, eles não tinham o costume de fazer longas empreitadas de guerra. Eles eram avassaladores, eles destruíam rapidamente, tomavam conta e voltavam. E eles estavam diante de um cerco que já passava 2 meses, e os guerreiros de Maomé começaram a ficar inquietos. Espera aí,
Nós nunca demoramos tanto para conquistar uma cidade. E eles começaram a se desesperar, começaram a achar que não iam conseguir invadir Constantinopla. Só que eles tinham um líder indesistível. Um líder que conseguia se levantar quando todo mundo estava esmorecendo. Um líder que conseguia olhar diante das dificuldades à sua frente e confiar que era possível adentrar aquilo que ninguém ainda havia conseguido fazer. Irmão, por mais de 1000 anos, 23 exércitos tentaram lutar, inclusive o exército do pai de Maomé II tentou invadir Constantinopla e caiu. Mas ele sabia, eu vou adentrar e eu vou conquistar essa cidade. E adivinha o que aconteceu? Maomé investia e não tinha sucesso. E ele investia e não tinha sucesso. E o seu exército começou a ficar impaciente. Mas ele não se desesperou junto com o povo. Ele elevou cada vez mais a sua confiança. E ele trouxe o seu exército junto consigo até que eles conseguiram adentrar a cidade. Só que do outro lado havia também um rei que confiava nas suas muralhas. Do outro lado também havia um rei que não desistia. Você acha que do outro lado o exército de Constantinopla também não esmoreceu? Porque eles viam que o exército inimigo era maior do que eles. Só que o rei Constantino também se levantava e trazia o seu exército junto consigo. Não vamos desistir, a gente venceu hoje, a gente vai vencer amanhã. E eles se levantaram. Dos dois lados, houveram líderes que confiavam que era possível a vitória. E sabe o que é engraçado? Dos dois lados, eles criam que Deus estava lutando por eles. Porque Maomé adorava Alá. Alá é Deus para eles, como o nosso Deus. E Maomé acreditava que havia uma profecia a respeito dele, que ele conquistaria Constantinopla. Então ele tinha sonhos, ele tinha profecias, então ele confiava que era algo de Deus para ele. Não, eu vou entrar nessa cidade. Só que do outro lado, Constantino, ele era romano, só que naquela época, Constantinopla, os romanos já haviam abraçado o cristianismo. E eles também criam que Deus estava lutando do lado deles. Olha isso aqui, irmão. Dos dois lados havia uma confiança que Deus estava lutando em favor deles. E por causa dessa confiança, eles se levantavam. Por causa dessa confiança que você professa, você pode se levantar. O que eu quero destacar, amado, é o espírito que ambos os líderes tiveram. Porque esse é o poder da confiança, é ir além das suas próprias capacidades humanas e se voltar para algo superior que luta em seu favor. A sua confiança tem que mostrar para você que tem alguém que é mais poderoso do que você lutando em prol de você. Se Deus é por nós, fraco, meu querido, não é quem reconhece a sua fraqueza. Preste atenção. Quem aqui que reconhece que é fraco? Amém. Você não é fraco. Amém. Porque fraco não é quem reconhece a sua fraqueza. Nem forte é quem confia em sua força, em seus carros e cavalos ou em suas posses. Paulo vai dizer para Timóteo, Paulo vai falar assim: Timóteo, avisa os poderosos do presente século que não confiem, na abundância das posses deles, porque isso aí não pode livrar eles. Avisa eles. Fraqueza, irmão, é confiar em si mesmo. Saber que você é fraco não torna você fraco. Mas se você confia em si mesmo, você é fraco. Fraqueza é confiar em si mesmo. E força é não confiar em carros e cavalos. Força é confiar no Senhor. Amém. Josafá, na sua fraqueza, demonstrou sua força. Ele olhou, comparou o seu exército com o exército inimigo. Ele falou: sou fraco. Mas a fraqueza de Josafá foi a força dele. Porque fez ele o quê? Voltar os seus olhos para o Senhor. Na sua fraqueza está a sua força. Paulo,
a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa onde você é bom, se aperfeiçoa onde você é capaz, se aperfeiçoa quanto mais inteligentinho você for, quanto mais sabichão você for, mais forte você vai ser. Não, se aperfeiçoa na sua incapacidade de lidar com as coisas, se aperfeiçoa na sua debilidade, se aperfeiçoa aonde você não é bom, se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Cadê os fracos aqui? Se você não confiar em si mesmo, então você é verdadeiramente forte. E eu não estou falando, querido, que você deve ter baixa estima sobre si mesmo. Eu estou falando que a confiança que te sustém está além do braço de carne. Eu não estou falando que você tem que ser aquela pessoa com baixa autoestima. Irmão, baixa autoestima não é bom para ninguém. Só que você não pode ter uma estima que te faz confiar em si mesmo e se esquecer de Deus. Jesus disse para uma das igrejas de Apocalipse, em específico para a igreja de Filadélfia, isso aqui, ó. Apocalipse 3:8, veja isso. Olha o que Jesus falou. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora, olha que gostoso isso aqui. Isso aqui é você, isso aqui é eu, isso aqui somos nós. Essa aqui é a verdadeira igreja que o Senhor procura. Sei que você tem pouca força. Deus não está buscando uma igreja forte. Deus está buscando uma igreja que depende dEle. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus, querido, reconhecia a pouca força dessa igreja. Jesus olhou para eles e falou assim: vocês têm pouca força. Mas Jesus também reconhecia que eles haviam guardado a maior fonte de poder dentro deles, que era a sua palavra e o seu nome. Ele viu, vocês são fracos, mas porque vocês guardaram dentro de si a maior fonte de poder, a minha palavra e o meu nome, vocês são fortes. Amém. A Bíblia diz, querido, que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. E a Bíblia diz também que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, no céu, na terra e abaixo dela. E o que essa igreja aqui guardou? A palavra e o nome, a fonte de todo o poder e a autoridade de todo o poder. Então, por mais que eles fossem fracos, eles eram fortes, porque eles estavam guardando uma confiança inabalável dentro deles. Cadê esse povo? Amém. A igreja de Filadélfia e de Esmirna são as únicas igrejas lá que Jesus escreve. Para as igrejas de Apocalipse são as duas igrejas, as únicas, que Jesus não fala nada contra elas. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Nas outras 5 igrejas, Jesus tem um contra para falar de cada uma dessas outras 5. Olha o que Jesus diz a respeito da igreja de Esmirna. Presta atenção, olha aqui. Apocalipse 2, verso 9 e 10. Jesus vai falar a respeito dessa outra igreja. Conheça a tribulação. Conheça o quê? Tribulação. Conheça o quê? Tribulação. O que Paulo falou? Que lá na Ásia, ele falou assim: ó, irmãos, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nós passamos. Foi maior do que nós. Olha o que Jesus está escrevendo aqui, dizendo aqui: conheça a tribulação pela qual você está passando, igreja de Esmirna. Agora olha isso, a sua pobreza, embora você seja rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isso sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai enfrentar. Essa palavra é para você, irmão. Eu vou dizer de novo, para você pegar o que eu disse. Essa palavra é para você. Não tenha medo daquilo que você vai enfrentar, daquilo que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Só 10 dias. 10. Agora, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Agora note isso, irmão. Jesus via a situação de pobreza dessa igreja. Assim como Jesus viu a situação de fraqueza da igreja de Filadélfia, Jesus viu a situação de pobreza da igreja de Esmirna. Mas assim como a igreja de Filadélfia, que Jesus via a fraqueza e eles eram fortes, Jesus vê a pobreza da igreja de Esmirna e diz: vocês são ricos.
Olha isso aqui. De onde você acha que vinha a riqueza desse povo? Obviamente não era de si mesmos. Eram ricos porque se mantiveram fiéis a Cristo. O verso 10 vai nos mostrar isso. Eu li o verso 8 e o verso 9. Se você ler o verso 10, você vai ver que a riqueza deles foi porque eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Inabaláveis em sua confiança. A mesma coisa, querido, se aplicava à igreja de Filadélfia. Aquilo que nós estamos passando não é um chamado para nós demonstrarmos a nossa força. Pega isso. O que você está passando? Tribulação no casamento, dificuldade em casa, dificuldade financeira, dificuldades emocionais. O que você está passando? Essa situação não é um chamado para você demonstrar sua força, mas para você demonstrar sua dependência. Para nós demonstrarmos a nossa confiança irrestrita, onde mesmo muitas coisas sendo desfavoráveis, temos favoravelmente uma palavra a nosso respeito. Não espere as situações desfavoráveis pararem na sua vida. Porque você mata um leão hoje, amanhã você tem outro para matar. Você mata um urso hoje, amanhã você tem outro urso para matar. Você mata um gigante hoje, amanhã você tem outro gigante para matar. Você trava uma batalha com o exército hoje, amanhã você tem outro exército para batalhar. Josafá não tinha uma resposta para dar aos problemas que lhe apresentou, mas ele tinha uma confiança que voltou seus olhos para quem podia socorrê-los. Foi isso que nós lemos. Josafá falou assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Ele não tinha uma resposta diante do problema que havia se levantado, mas ele tinha condições de olhar para um lugar. Para onde você está olhando? A nossa batalha, irmão, é uma batalha de dependência, e nós não gostamos de ouvir isso. Repita comigo: a minha batalha é uma batalha de dependência. E por que nós não gostamos de ouvir isso? Porque nos nossos dias é forte a mensagem para nós confiarmos em nós mesmos. Uma das mensagens dos nossos dias é: confie em si mesmo. E nós não gostamos de ouvir: você tem que confiar no Senhor. Você não pode se apoiar na sua própria força. Você não pode se apoiar no seu próprio saber. Ninguém gosta de ouvir que você tem que confiar no Senhor. Porque sempre vai ser mais fácil a gente ir lá e fazer. Sempre vai ser mais fácil a gente ir lá e resolver. Sempre vai ser mais fácil a gente ir lá e dar o nosso jeitinho. É assim ou não é? Mas eu quero te dizer algo: esse mundo pode ser dos poderosos hoje, mas o mundo vindouro é para os que dependeram e confiaram em Deus acima de si mesmos. Os poderosos estão mandando e desmandando nesse mundo e nesse tempo presente, mas o tempo que está chegando, a era vindoura, não é dos poderosos, é dos que confiaram no Senhor. Amém. A história que será contada pela eternidade é a conquista que veio por meio da fé e não por meio do braço. Quando você chegar lá, a história que vai ser contada é a sua história de superação. É o que você venceu. É o quanto você confiou nele. É o quanto você dependeu dele. Essa é a história que vai ser contada pela eternidade. O que você acha que é assunto nos céus? O que você acha que está sendo assunto nos céus? Posso te dizer o quê? O sacrifício de Cristo. O assunto nos céus pela eternidade é o que Cristo fez. É o que Cristo venceu, é o que Cristo conquistou. O que vai ser contado na eternidade não é o que você produziu nessa terra. O que vai ser contado na eternidade é o que você alcançou em Deus, o que você venceu em Deus. Amém. Um dia, querido, toda conquista humana cairá no esquecimento, mas todo ato e conquista por meio da fé em Deus será contada na eternidade. Quando você vai lá para ler Hebreus 11, quem já leu Hebreus 11? O que conta lá então? Aê! Quando você vai lá para Hebreus 11, que nós chamamos dos heróis da fé, nós vemos quem? Homens e mulheres, sim ou não? Lá está relatando o quê? A conquista deles, sim ou não? Mas de que forma? Na força do braço ou pela fé em Deus? Veja, escuta, olha isso aqui.
A história desses homens e mulheres passaram gerações e chegaram em nossos dias e serão contados pela eternidade. Não vai ser diferente com você. O que eles passaram lá atrás foi escrito, chegou até mim, até você, e vai continuar ecoando pela eternidade, porque eles não venceram pela força do braço, eles venceram porque depositaram até o fim a sua confiança em Deus. Amém. E de suas fraquezas, tiraram força. Deixa eu ler apenas 3 versículos para você, do texto de Hebreus 11, do verso 32 ao 34, olha que lindo isso aqui. Que direi mais? É porque ele já tinha dito muita coisa aqui anterior, de outras pessoas que venceram pela fé. Olha isso aqui, eu não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas. Cada um desses aqui é uma história de superação em fé. Cada um desses aqui é uma história de confiança e dependência no Senhor. Agora olha, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Agora olha que gostoso. Da fraqueza tiraram força. De onde Josafá tirou a sua força? Da sua fraqueza. Tornando-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. A história de Josafá e tantos outros é um incentivo a nós, de que a fé não falha, de que a confiança em Deus não nos decepciona. Da próxima vez que você ler Hebreus 11, lembre-se sempre disso. A fé não falha e a confiança em Deus não nos desaponta, não nos decepciona. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, verso 11. Paulo diz que todo aquele que nele crê não será decepcionado. Se você está decepcionado é porque você direcionou a sua confiança para outro lugar, irmão. Estou decepcionado com fulano, estou decepcionado com a minha igreja, estou decepcionado com esse país, com esse governo. Razões para decepção nós temos muitas, mas a única pessoa que pode não nos decepcionar é o Senhor, e os nossos olhos têm que estar voltados para Ele. Deus, querido, responde a nossa confiança além do que nós esperamos. Às vezes você espera algo de um jeito e Deus vai além. Às vezes a sua resposta não é na hora que você quer, mas na hora que você precisa. Às vezes não é do jeito que você espera, mas do jeito que você precisa. Sempre que você confia em Deus, Ele não vai te decepcionar. Pode não vir na hora que você quer, mas vai vir na hora que você precisa. Pode não ser do jeito que você quer, mas vai ser do jeito que você precisa. E acredite, do jeito que você precisa é bem melhor do jeito que você quer. Porque a resposta de Deus nunca será abaixo de nós. Se você colocar a sua confiança nele, Ele nunca vai responder abaixo de você, Ele sempre vai além de você. Por quê, pastor? Porque Ele ama mostrar a sua grandeza e o seu supremo poder para aqueles que nele confiam. Deus é um Deus exibido. Pensa num Deus amostrado. Num Deus exibido, é Deus. Esse é um Deus que gosta de aparecer. Deus não gosta de ficar escondido, Deus gosta de aparecer. Tudo que você olha aí, tudo que você vê, todas as belezas que você vê, inclusive esse que vos fala, é algo. Por que você disse? Amor, sou belo, não, meu bem? Se a minha mulher acha que eu sou belo, o resto é resto. Deus está aparecendo, irmão. Deus gosta de mostrar para nós que Ele é Deus no céu, na terra e abaixo dela. Amém. Vamos lá, vou terminar. Hoje eu estou sendo breve. Quem deu glória a Deus? Não. Quem falou glória a Deus? Credo, está ruim assim a palavra, gente? Misericórdia. Escute. O que estamos presenciando, preste atenção,
O que nós estamos presenciando em nossos dias não é outra coisa do que um chamado para voltarmos os nossos olhos para Ele. Não é outra coisa, irmão. O que nós estamos vivenciando é o chamado para nós continuarmos dependendo dEle, confiando nele. Porque Ele diz, aquele que vem virá, não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Fé, confiança irrestrita em Deus. Esses últimos dias, querido, serão um tempo de conquista. Pega o que eu vou te dizer, porque essa é uma palavra profética. Esses últimos dias serão um tempo de conquista, mas ouça, não conquista da força do braço, mas conquista da fé em Deus. Não vai prevalecer quem tem muito dinheiro, não vai prevalecer quem é forte, vai prevalecer quem depende dele, vai prevalecer quem confia nele. E quem prevalecer, permanecerá para sempre e terá a sua história sendo contada na eternidade. Eu quero ter a minha história sendo contada na eternidade. Quem mais quer? Os tempos não estão para brincadeira. Que eu e você também não estejamos para brincadeira de ficarmos brincando como se de fato crêssemos no Senhor ou confiássemos nele. Nós temos que nos apegar de toda a nossa força, de todo o nosso coração, voltar os nossos olhos para Ele. Amém ou não? Eu vi ontem, foi ontem, não foi hoje. Vocês viram aí que está tendo aquele Rock in Rio, né? Vocês viram lá o show da Madonna? Alguém chegou a ver? Irmão, que coisa esquisita, né? Misericórdia. Que tempo tenebroso, irmão. Parece um ritual satânico em cima de um palco. Quanta promiscuidade. Duas mulheres se beijando. Cenas pornográficas explicitamente, mulheres nuas. E milhares de pessoas contemplando aquilo. E sabe o que é mais estranho? E eu vou falar isso aqui sem medo de errar. Havia crentes lá no meio. Ou que pelo menos se diziam crentes. Te garanto, irmão. Te garanto que havia pessoas que vão para a igreja lá no meio. De promiscuidade. De indecência. Será que quando Jesus vier, essas pessoas vão estar firmes na fé? Confiantes? Até o fim? Que você esteja pronto, com seus olhos voltados para Ele. Possa ver um amém? Você recebe essa palavra? O que vem contra você é maior do que você, e graças a Deus por isso. Mas o que está em você é maior do que todas as coisas. Fica de pé no seu lugar.